A paz do Senhor, a paz do Senhor Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amados irmãos, nós vamos fazer mais esse vídeo. Mas antes já quero dizer para você, você que vai curtir esse vídeo, você compartilha, você deixa seu like aí, compartilha esse vídeo, tá? Inscreve no nosso canal, não esquece não, assim você estaria ajudando nós, tá bom? Faça isso. Eu quero dizer para você, nós vem falando aí, eu vou dar só um toquinho nessa palavra, porque não é isso que eu vou falar. Nós vem falando aí sobre bandeira vermelha, bandeira branca e bandeira preta. Só quero dizer uma coisa, vocês já viram que a bandeira vermelha já manifestou, você está vendo que a branca está manifestando, né? Fortemente, muito forte, né? A branca é paz, significa paz. Agora da outra nós não vamos falar agora, eu estou só dando um alerta, né? Para ver o que está acontecendo, porque nós falou isso lá, depois da política, lá nós falou no dia 2 de novembro, tá certo? E vem acontecendo aí, só quero refrisar que foi Deus que mostrou isso para nós, tá? E para adiante aí vai ter bem mais coisa, tá bom? Não sei a hora nem o momento. Mas eu quero dizer para você, a gente vai falar hoje, vou tirar alguma dúvida de algumas pessoas sobre o apóstolo Valdomiro. Porque o apóstolo Valdomiro trabalha na área que eu trabalho, tá certo? Ou eu trabalho na área dele, seja lá assim. É um grande homem de Deus, irmãos. Porém, é homem, é falho, tá? Mas antes eu quero ler um versículo que está no livro de João, no capítulo 8, o verso 38 ao 44. O rapaz vai ler para nós, tá bom? João 8, de 38 a 44. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de nosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de fornicação, e temos um pai, que é Deus. E disse-lhes, pois Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Viu aí? Por que lemos esse versículo? Porque aí o próprio Jesus falou sobre a perseguição e a acusação. Está tudo nessa passagem aí para você ver. Porque esse povo acompanhava Jesus. Quem era esse povo? Eram os judeus, irmãos, os escribas, o povo da seita dos fariseus. Era esse povo que seguia Jesus somente para isso aí, para perseguir, para defamar dele, para mentir. Era mentiroso, era perseguidor, era acusador, dizia que ele era falso profeta, dizia que ele expulsava demônio pelos príncipes dos demônios. Tudo isso eles falavam que Jesus era acusador, mentiroso, né? Perseguidor. Então esse tipo de coisa que acontece naquele tempo era satânico, e agora não é. É que foi Jesus que falou, nós estamos no tempo de Jesus aqui na graça. Satânico também, irmãos. As perseguições, acusações são satânicas, tá? São agentes de Satanás. Aquele povo, Jesus falou, vocês sois filhos do diabo. Vocês é filho do diabo e faz a obra dos vossos pais. Ele foi direto no assunto. Eu digo mesmo, se o acusador, o perseguidor, o acusador, o defamador, o destruidor, é filho do diabo, é agente do diabo. Mesma coisa, não mudou nada, tá certo? Então, eu quero falar sobre
o apóstolo Valdomiro, né? É grande homem de Deus, irmãos. Porém, irmão, é homem, ele não é perfeito, tá certo? E muitas vezes se deixa desejar também. Vamos ser justos, vamos falar a palavra certa, porque eu quero te dizer, se ele estivesse aqui, ele ia falar, não, na verdade, é isso mesmo que aconteceu comigo, né? O que aconteceu com o apóstolo Valdomiro? Primeiro, ele deu ouvido às perseguições. Perseguições você não pode, ela é satânica. Os perseguidores que perseguem o apóstolo Valdomiro é satânico. É satânico, irmão, de novo, é satânico, tá certo? Todos os perseguidores, todos os acusadores são agentes de Satanás. E eles perseguiram ele, foram perseguindo, e ele, por falta de um pouquinho de conhecimento, porque ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, né? Envolveu com eles. Isso aí foi a destruição, foi o azar dele. Foi o que aconteceu com ele, o que ele está passando hoje, tá certo? Ele envolveu com os perseguidores, ele envolveu com os acusadores. Eles acusavam ele revidava e acusava eles também. E aí foi. E está até hoje, que você quer saber, né? Não é que já parou, não parou, não, né? Veio outra pessoa de lá, que vocês sabem muito bem quem é que é, acusou ele lá sobre a venda de feijão, né? Ele foi para cima e falou coisa que não podia falar. O pastor tem que ter tato, o pastor tem que ter controle. O pastor, ele perdeu o emocional, ele perdeu, ali diante daquelas palavras, ele se afundou ali, né? Por quê? Porque ele revidou muito forte, né? A gente assistiu tudo. E isso aí não é para pastor. Não, o pastor espera o tempo certo, a hora certa e vai falar. Ele revidou muito forte, falou coisas que não podia, e aí ficou envergonhado. No fim, agora ficou envergonhado, tá certo? Mas é um grande homem de Deus, vamos respeitar, vamos tirar o chapéu para ele, porque a parte que ele faz não é fácil, irmãos, não é fácil, porque eu faço também, né? Nós vamos ver aqui, numa passagem aqui de Marcos, Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, verso 38 e 39. É 38 a 40. 38 a 40. Marcos 9, de 38 a 40. Veja para vocês verem, para confirmar o que eu estou falando. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos que em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Está vendo aí? Não há ninguém que faz milagre no nome de Jesus e seja contra ele. E ele faz os milagres no nome de Jesus. Volto a repetir, não é perfeito porque é homem, eu também não sou, né? Então, veja bem, tudo que ele faz no nome de Deus, faz no nome de Jesus Cristo. E Jesus falou aí, não há ninguém que faça milagre no meu nome e depois seja contra eu. Quem não é contra nós é por nós. Jesus esclareceu, né? É a palavra que está falando, né? Agora a falha vem. Por exemplo, igual ele deu ouvido à acusação. Ele não podia ter dado. Ele tinha que ter parado. Aquilo ali é assim, meu irmão. Eu estou falando aqui porque serve para outros obreiros, tá certo? Serve para outras pessoas que querem fazer a obra. Quando o inimigo ataca, porque ele ataca, principalmente se fazer esse trabalho de cura, de libertação, pode esperar que ele venha. Pode esperar, ele vem. Ele não quer que ninguém seja liberto. Ele não quer que ninguém seja curado. Ele não quer que ninguém seja salvo. Quando a igreja está prosperando, se você vê uma igreja quietinha, pode ficar esperto. Está fora do plano de Deus. Porque quando entra no plano de Deus, na oração, na consagração, ele ataca. Porque ele não quer que isso aconteça.
Então o que aconteceu? Atacaram ele, né? Com perseguição, acusação demoniacamente, sem medo de errar 100%, né? Demoniacamente, porque a Bíblia diz que é acusação. Apocalipse capítulo 12 também falou aí, né? Também falou aí sobre a acusação. Acusaram ele e ele fica revidando. Aí é tudo que o diabo quer, é isso aí, tá certo? Tudo que o diabo quer é que nós revida e fica ali embaraçado com as armadilhas satânicas. E isso enfraquece tanto ele como eu ou outro qualquer. Enfraquece, vai enfraquecendo. Aí o que acontece? Perde a noção da coisa, né? Olha, outro erro, né? Ele consagrou obreiro demais, fora da medida, sem ensinar. Obreiros, né? Quase todos. Por que eles vinham até ele para ser consagrado? Teve época de reunião dele consagrar 500 obreiros. Isso é brincadeira, sem ensinar nada, sem esperar ter uma experiência. Não, aí ele pegou pesado. Porque ele é missionário, veja bem, ele não é pastor. Ele mostra muito claro que ele não é pastor, ele é missionário. E bom missionário, e homem de Deus. E respeito ele. Agora, como pastor não, ele não podia ter feito aquilo, porque ele mesmo caçou a tribulação para cima dele, né? Ele consagrou gente de todo jeito, era como se fosse, eu não vou falar a palavra aqui porque fica muito pesado, né? Ele consagrou gente de tudo como foi meio, né? E naquele meio veio um grupo muito grande, a maioria, né? Que não estava convertido, que não estava preparado para aquilo. Por que eles vieram? Porque viram nele aquele poder de curar o enfermo, de expulsar demônio, de pregar a palavra, que ele prega também, muito bom, né? Eu contribuí com ele, irmãos, quando estava em Uberlândia, muito tempo, né? Depois eu parei por um motivo que eu não posso contar aqui, tá? Não é dele, é de outra parte, né? Que aconteceu, eu não posso contar aqui. Mas eu quero dizer, ele consagrou esse povo, trazendo para cima dele a própria maldição, porque consagrou homens. Por que aqueles homens foram até ele para ser consagrado? Porque viram nele o dinheiro entrando. A maioria foi isso. Vai querer enganar quem? Eu vou entrar, vou falar para ele que eu quero ser obreiro, vou fazer o trabalho que ele está fazendo e vou ganhar o dinheiro que ele está ganhando também. Era isso. Só que enganou. Mas enganou bom, né? E não conseguiu fazer o trabalho que ele está fazendo e nem alcançar a renda que ele alcançou. Eles foram por causa da renda e não por causa da obra. E isso é muito claro. E ele caçou para ele uma grande tribulação. O apóstolo Domingo trouxe para ele uma grande tribulação com esse negócio desses obreiros, né? E a outra coisa, a terceira coisa, que ele vacilou grandemente. Ele não vacilou, ele não vigiou, né? É o quê? É que ele a família. Irmãos, quando nós entramos numa obra pesada, num trabalho de libertação, de cura, de salvação de alma, o inimigo não pode com nós, mas nós temos que ficar esperto com a família, né? Porque ele não pode com nós, mas ele pode com a família. Ele vai na família, o demônio vai na família e ataca lá para derrotar nós cá. Então você tem que defender você, eu tenho que me defender e tenho que defender a minha família. Porque isso eu faço. Você está achando, você está pensando que eu estou muito tranquilo com esse negócio dessas bandeiras? Não estou não, meu irmão. O diabo não quer que fale sobre isso não. Ele não quer que revele os projetos dele não. Ele não quer não. Quando revela ele fica zangado. E a gente tem que se defender, a gente e a família, porque ele não dá conta ele ataca a gente, não dá conta de vencer, ele vai na família e apronta lá a destruição. Então esse é o caos. Grande homem de Deus, mas porém, veja bem, outro versículo que vai ser lido agora, preste atenção no que eu estou falando. Veja bem esse versículo que vai ser lido agora. É Mateus capítulo 7, é isso? Isso, Mateus 7, de 21 a 23. Isso.
Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, Isso. mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está vendo aí o que acontece? Com ele ou comigo ou com outro qualquer, né? Expulsa demônio, cura enfermo, faz grande obra, milagres, sinais, e Jesus pode dizer naquele dia: apartai-vos de mim, porque fez tudo isso, mas praticou a iniquidade. Não vos conheço. Jesus disse: eu não conheço vocês, porque fez tudo isso, mas praticou a iniquidade, praticou o pecado. O pecado, irmãos, é perdoado, mas se for prática de pecado, não é perdoado, irmãos, porque a pessoa não se arrepende. Que tipo de pecado? Vou dar só uma dica para você. Avarento, por exemplo, né? É um pecado que não entra no céu. A Bíblia diz que não entra, né? Então, só aí você já tem noção, mas tem muitos outros, né? Só aí você já tem noção que se a pessoa comete esse tipo de pecado, ele vai fazer grande obra, porque a obra de Deus não é proibida. O evangelho, a cura, a libertação, não, pode fazer, pode fazer. Ah, mas essa pessoa está prostituindo, mas ele está fazendo? Tá, deixa fazer, não tem nada não, é ele. Porque não tem nada a ver a obra de Deus com a salvação. Está entendendo? Você está trabalhando, mas você tem que vigiar e você tem que andar segundo a palavra. Senão você faz tudo certo lá e perde tudo de cá. Por um ato só que você cometer, como se o avarento que eu disse. É um deles, né? E tem muitos outros, né? Então está bem falado, bem explicado. E você que vai curtir esse vídeo, talvez você que está dirigindo a igreja, seja bom para você entender que quando nós começa a deslanchar na obra, isso aconteceu comigo já várias vezes, né? Que começa a crescer, demônio manifesta, você expulsa, vem um enfermo, você põe a mão, ele é curado. Ai, pessoas vêm aí 4, 5, 10 de uma vez aceitar Jesus. Ai, você arrumou uma confusão com o inimigo. E aí você tem que estar preparado. Quando nós entramos numa guerra, porque isso é uma guerra espiritual. E quando nós entramos na guerra, nós temos que estar preparados para atacar e para defender. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Baldomiro. Ele atacou muito, né? E na hora de defender ele falhou. Que era a hora dele calar, ele foi falar, né? Aí foi o que atrapalhou para ele, foi isso. Com o inimigo a gente não se envolve. Não, você dá só uma palavra lá, explicando tudo direitinho, larga para lá, entrega para Deus, que Deus toma conta. Tá certo? Ó, Senhor, não vou parar de pregar, eu vou seguir na obra, toma conta desse povo aí. Pronto, é isso que tem que fazer, mas é isso que não foi feito. Amém? Que Deus abençoe, e já disse, compartilhe esse vídeo, vamos para frente, em nome de Jesus. Fique com Deus.